Então, vamos lá. Eu trouxe aqui como um tema, né, a questão das orientações para a elaboração do plano de trabalho. Fazendo apenas uma pequena introdução, né, do conceito do plano de trabalho, nada mais é do que um documento, né, pelo qual se define o planejamento das atividades que serão desenvolvidas em um projeto, com o descritivo das ações, das metas, dos indicadores físicos e financeiros, para utilizar ele como uma ferramenta, né, na gestão e no monitoramento da execução. Então, nada mais é do que um plano de ação do projeto acadêmico, como Dalton explanou bem toda a parte da 88, né? Na verdade, todo o arcabouço técnico, metodológico, fica no projeto acadêmico, e o plano de trabalho vai ser um documento mais operacional, né? Vai ser um documento onde vai estar a parte física e financeira do projeto. Então, o que deve conter no plano de trabalho? Eu transcrevi aqui o artigo 17, né, da resolução 88/2021, que ele traz os principais elementos, né, e exigências do que deve conter um plano de trabalho. Então, é através desses itens que o NURI, né, o núcleo, ele faz a avaliação dos planos de trabalho dos coordenadores. Então, passando rapidamente, né, deve conter uma justificativa e a caracterização da relevância da atividade para a UFRPE, a identificação do objeto a ser executado de forma clara, do que se pretende realizar ou obter, o prazo, né, de execução limitado no tempo, como o Dalton bem falou, o projeto ele tem início, meio e fim. Então, isso tem que estar demonstrado e provisionado no plano de trabalho. Um cronograma, né, de execução física do objeto, contendo suas metas, suas etapas, suas fases a serem executadas, tanto nos aspectos quantitativos como qualitativos, incluindo indicadores mensuráveis e os resultados esperados do projeto. Os recursos financeiros, materiais e recursos humanos não remunerados da UFRPE, como os ressarcimentos e as recompensas pertinentes, como já foi bem tratado por Dalton. A relação da equipe executora, quem é a equipe, quem são os servidores que estão envolvidos naquele projeto, se vai haver participação de alunos, né, de bolsistas, se vai ter a participação de profissionais externos também, tendo informações como o nome, CPF, o CIAP, o grau de formação, o vínculo com a instituição, né, a função que ele vai executar no projeto, o quantitativo de horas dedicadas à execução daquele projeto, e os valores das bolsas, da sua remuneração, né? Bolsa, prestação de serviço, que a gente vai tratar mais lá na frente. Deve conter também a relação de bens e serviços a serem adquiridos ou contratados, pagamentos previstos compatíveis com o valor de mercado, né? O cronograma de desembolso, a estimativa de receita, que é justamente o cronograma, o pagamento, a forma de liberação do recurso daquele projeto que esteja alinhado com o financiador, né? O plano de aplicação de recursos financeiros, que a gente vai tratar logo mais à frente, e a estimativa de valores e cronograma de repasse de despesas operacionais administrativas, né, que são a famosa DOA, da Fundação de Apoio, quando for o caso. Eu fiz um destaque para o parágrafo único, né, do artigo 17, onde ele diz que a elaboração do plano de trabalho ele tem que ser de responsabilidade do coordenador do projeto acadêmico e deverá ser realizada de forma conjunta com as organizações partícipes. Então, eu ressalto que é justamente aqui, nessa hora, que entra o papel da gerência de projetos, entra o trabalho da FADURP nessa relação, em estar contribuindo, né, no planejamento, na construção desse plano de trabalho, junto com os coordenadores, tirando dúvida, tentando encontrar saídas para algumas alternativas que se tenha no seu projeto, no seu plano de trabalho, para poder transformar o processo célere e eficiente, né? Então, existem hoje 2 planos de trabalho, né, pré-definidos, né, que foram recentemente revisados e validados, né, pelo NURI, pela universidade, e eles se encontram disponíveis hoje no nosso site, né, no site da Fundação, né, na aba institucional, né, manuais e normas de procedimento. E aí vão estar lá esses 3 modelos aí que eu estou ressaltando, né, que eu frisei. O modelo do plano de trabalho tipo D, que já foi bem esclarecido por Dalton. O modelo de trabalho tipo EIF, né, que é a questão do ECTI e dos projetos executados via plataforma Mais Brasil, tipo D, captação direta. E também consta um anexo, que é até um arquivo em Excel, né,
onde está o modelo do plano de aplicação, justamente para facilitar já o preenchimento, né? É uma planilha automatizada do coordenador. Então, a partir de hoje, vocês já podem dar uma olhada no site da Fundação, baixar os modelos, né? Dar uma analisada com mais calma e futuramente tá tirando dúvidas mais direcionadas. Hoje, a partir de agora, eu vou até fazer um passo a passo do preenchimento desse plano de trabalho, para vocês conhecerem a estrutura, né, do plano de trabalho e como se deve ser preenchido. Mas, logicamente, a gente sabe que o tempo do evento, às vezes, é curto, e a gente sabe que a gente também vai ter um maior nível de dúvidas quando a gente se apropriar do plano de trabalho e começar a elaborar um projeto propriamente dito. Então, assim, a partir daí, a gerência de projetos, né, através de todos os gestores, estamos à disposição para ficar fazendo essa intermediação aí na construção e no planejamento dos planos de trabalho. Então, como o Dalton falou, isso aqui é o espelho, né? Eu vou fazer justamente uma apresentação do espelho do que o coordenador vai se deparar no formulário do plano de trabalho. Então, como o Dalton frisou, é um documento simples, ele é autoexplicativo e ele tem que ser objetivo e claro, né? Toda a parte técnica, ele tem que ficar realmente no projeto, vamos dizer assim, né? Que originou o projeto acadêmico, e o plano de trabalho tem que ser uma coisa operacional. Então, nos primeiros itens, a gente vai estar trazendo, o coordenador vai ter que estar fazendo a identificação, né? A indicação da natureza do projeto, né? Então, todas os conceitos que estão aí estão na 88. Então, inicialmente, o coordenador vai indicar se é um projeto de ensino, se é um projeto de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico, se é um projeto de extensão, se é um projeto de desenvolvimento institucional, ou se é um projeto de inovação, ou um projeto de extensão com a finalidade de empreendedorismo. Então, lá na resolução, acredito que muitos já têm tido acesso, ele traz o conceito, né, de todos os tipos de natureza do projeto e vai estar auxiliando o coordenador no preenchimento desse item. Um outro item é o tipo de interação, que é isso que a gente já discutiu bastante aqui, Dalton já explicou com excelência. Esse modelo aqui que eu estou trazendo é o tipo E e F, né? Então, você vai indicar, no caso, se o projeto é do tipo E, a partir do conceito, né? Se através de recursos, através da conta única da universidade, através de TED, e de execução através da plataforma Mais Brasil. Ou o tipo F, que é o famoso ECTI, que é através de uma parceria tripartite, né? Então, passando. Basicamente, o coordenador só faz essa indicação, até para já facilitar a análise, tanto por parte da fundação e por parte do núcleo, né? Do NURI. O item 3, ele vai estar fazendo a identificação justamente dos partícipes. Então, o modelo do plano de trabalho já vai vir preenchido com os partícipes padrão, né, que seria os dados da UFRPE, da universidade, né, e da fundação. Então, aqui estão os dados mais de identificação, né, o órgão, o endereço, quem é o representante legal, até para ser utilizado na construção do instrumento jurídico. E também ele traz, né, um campo para um terceiro ou até um quarto partícipes, que aí é justamente onde vai ser feita a inserção dos dados daquele ente, né, daquela entidade que estará fazendo parte da parceria. A partir do item 4, vai ser descrito, propriamente dito, o que é o projeto, né? Então, inicialmente, o coordenador ele vai estar descrevendo o título do projeto, né, incluindo o período de execução, né? Com o início, fazendo uma observação que a gente... É uma sugestão que se coloque no início, realmente, esse texto que está aí, após a aprovação e publicação da parceria no Diário Oficial. Porque existe uma fase de planejamento, de elaboração, então, onde o coordenador vai estar estruturando, elaborando o projeto junto com a fundação, e depois, como a gente já viu aí, ele volta para a universidade, né? Ele volta para o NURI para fazer uma análise, e uma aprovação. Então, assim, a data do início do projeto, ele só vai acontecer após essa publicação. Então, até para a gente não ficar fazendo ajustes, né? Fazer uma previsão de data inicial e depois ter que ficar ajustando em virtude que também depende de prazos de terceiros, a gente sugere que fique colocando assim, o início do projeto seja a partir da aprovação e o término a gente faça uma escala temporal de mês e ano. Outro item que deve ser inserido pelo coordenador é a identificação do objeto. Então, identificar o objeto a ser executado, descrito de forma detalhada, objetiva, clara,
e precisa do que se pretende realizar ou obter com a parceria. Então, eu destaquei aí que o objeto nada mais é que o produto final da parceria a ser obtido mediante o cumprimento do plano de trabalho. Ele é divisível em metas e etapas mensuráveis e é a descrição daquilo que pretende se executar com o projeto, né? Ele botou uma ressalva aí que realmente ele tem que ser uma coisa clara e execuível. Não precisa colocar um texto contextualizando, porque isso também já vai estar dentro previsto do projeto acadêmico. Um outro item que deve ser inserido é a questão da justificativa e caracterização da relevância das atividades do projeto para a universidade. Então, aí vai ter que ter um conteúdo, né, uma exposição sucinta, né, porém completa, da importância do projeto e caracterizar, vincular a execução do projeto para a relevância da universidade, né, para essa parceria. Né? Outro item que deve ser inserido são os resultados esperados, mensuráveis, né, que é a forma concreta do que se pretende alcançar com a execução da parceria. Então, a gente colocou alguns exemplos né, práticos aí. São 10 profissionais capacitados, né? Um relatório técnico elaborado, uma patente adquirida. Então, também é de uma forma bem objetiva. Outros itens que devem ser levados em consideração na hora da elaboração do plano de trabalho são as atribuições dos partícipes. Então, esse item é um item até importante na hora da confecção do instrumento, né, jurídico. Então, eu coloquei aí como exemplo que as atribuições justamente devem descrever de forma detalhada, né, tanto atribuições e responsabilidades de cada partícipe na execução da parceria. Então, como exemplo, se o partícipe 1 aí é a universidade, né, estaria como um exemplo executar, coordenar e fiscalizar as atividades conforme o plano de trabalho estabelecido. Acompanhar as atividades de execução do plano de trabalho, avaliando seus resultados e reflexos. E aí, teria outros exemplos a se colocar. Foi só para demonstração. Da mesma forma, de atribuições do participe 2, no caso. Sendo a FADURP, participe 2, a gente colocou como exemplo realizar a gestão administrativa e financeira dos recursos do convênio. Da mesma forma, assegurar a contratação do pessoal e dos serviços necessários para a plena realização das atividades previstas no projeto, entre outros. Havendo, né, um terceiro partícipe, né, o financiador, por exemplo, deve ser inserido também as atribuições do financiador, né? Qual é o papel dele? Quais são as responsabilidades? Então, a gente também estrutura isso aí para dar até subsídio ao pessoal que está fazendo análise, tanto a Fundação quanto o NURI, do entendimento dessa relação. O próximo item, que eu julgo que é um dos mais importantes no plano de trabalho, né, fora esses dados iniciais, vamos dizer assim, é justamente o item de identificação das metas. É onde o coordenador vai construir a estrutura analítica do projeto. Então, é onde ele vai tirar, vamos dizer assim, colocar no papel o que é que ele quer executar, né, e como é que ele vai executar. Então, essa tabela aí que vocês vão encontrar no modelo, né, eu ressaltei que a meta é uma parcela quantificável do objeto e é a definição do que se pretende atingir de forma específica em termos quantitativos e com prazo determinado. Então, aí o professor vai identificar se o projeto vai ter, no caso, 3, 4, 5 metas. Tem algumas orientações, né? Aí no rodapé, evitar usar apenas uma meta ou sobreposição temporal de metas, para não dificultar, que é até a questão de execução orçamentária do processo. E as etapas serão descritas no item 8. É uma observação porque aqui vai estar um resumo das metas, mas lá no plano de aplicação de recurso, que é um documento, vamos dizer assim, que tem todo um resumo consolidado do projeto, né, que vai ter as metas, vão ser descritas também as etapas, o período dela e os valores. Então, assim, com essa planilha a gente consegue ter toda a dimensão do projeto. Então, a título de exemplo, eu coloquei aqui as metas de um projeto que a Fundação executou, que sinal concluiu no início desse ano, né? Por exemplo, meta 1, para entender a questão dos mensuráveis, né? Realização do diagnóstico situacional nos 3 territórios de abrangência do projeto. Então, essa meta tem início em janeiro de 2020 e o término em fevereiro de 2020. Mobilização, sensibilização e realização de cadastro de 60 participantes nos municípios de abrangência para a participação das ações do projeto. Início fevereiro de 2020, término abril de 2020. Realização de um curso básico de 72 horas, composto por módulo de idiomas
língua portuguesa e módulo de conhecimento sobre história, cultura e leis brasileiras. Com início essa meta em abril de 2020 e janeiro de 2021, o término dela. Realização de acompanhamento psicossocial dos participantes do projeto. Início também em abril de 2020 e a conclusão dessa meta em janeiro de 2021. E, por fim, a última meta desse projeto, monitoramento por meio de construção de dados evolutivos dos participantes do projeto, a fim de transferir informações para os entes públicos, parceiros, para contribuir com as políticas públicas para imigrantes. Então, essa meta começou no início desse ano, em janeiro, e concluiu, fechando a execução do projeto, em fevereiro de 2021. Então, só foi uma forma de exemplificar como as metas elas devem ser planejadas, né? Não colocar metas subjetivas, né? Porque isso vai interferir no monitoramento e na avaliação, né? Então, se eu tenho uma meta, eu vou ter que ter indicadores dela, as formas os parâmetros de valorização daquela meta, para poder ver se a gestão do projeto, a execução, ela está caminhando conforme o planejado. Um outro item, né, que a gente também deve preencher é o cronograma de desembolso do financiador. Então, aqui, nada mais é que o desdobramento da aplicação dos recursos financeiros, né, em parcelas de acordo com a execução do projeto. Então, aqui vai ser informado, né, de acordo com o que foi planejado e aceito pelo financiador, como é que vai ser o desembolso do projeto. Então, o projeto vai ser pago em 3 parcelas, em 4 parcelas. E aí, o coordenador vai simplesmente inserir o mês, né, da previsão da liberação daquela primeira parcela. Por exemplo, a entrega de um plano de trabalho vai ser no mês, vamos dizer, janeiro, né, 2022. Pronto, coloca o ano e a parcela correspondente à execução daquela meta. Então, também é um quadro bem simples de se preencher. O item 7, ele traz do plano de trabalho, ele traz as informações sobre a relação, né, da equipe executora do projeto. Então, ele vai trazer 4 subitens aí, né, que seriam, se o projeto vai haver servidores da UFRPE, então fazer a identificação desses profissionais, colocando o nome, colocando o CIAP, colocando a formação concluída, né, a categoria, né, se é docente, se é técnico, a função desse profissional no projeto, coordenador, colaborador, a carga horária, né, dedicada, que é a semanal, como a gente já viu algumas orientações de dimensionamento disso, né, e as formas de remuneração, né, tipo bolsa e o valor mensal, como também Dalton já introduziu quais são as formas de se calcular a remuneração. Ele deu as 3 opções e aí a gente vai estar fazendo o preenchimento desse direcionamento. Das colunas também bastante importante é justamente a alocação do profissional no plano de trabalho. Então, aí, nessa coluna de metas de atuação, a gente vai estar dizendo onde é que aquele profissional ele vai atuar na execução do projeto. Então, sendo o coordenador faz parte de todo o processo, desde o planejamento até a prestação de contas. Então, se o projeto tem 5 metas, a gente vai indicar lá que ele vai estar nas 5 metas. Se for um profissional e vai estar numa meta pontual, tem um produto para entregar pontualmente em um mês ou uma meta específica, a gente vai estar indicando aí a meta, a carga horária e o valor correspondente. Faço uma ressalva para esse rodapé aí que coloca que os critérios de definição dos valores da bolsa devem ser explicitados, até para facilitar quem está analisando, né? E isso transformar o processo mais célere. Então, um outro item é com relação à existência de estudantes da UFRPE. Então, da mesma forma, se vai ter vinculação de estudantes, de ser indicado, se nesse primeiro momento não vai ter nomes, se vai ser aberta uma seleção, né? Que aí também a FADURP dispõe de um núcleo de seleção de pessoal que vai estar dando todo o assessoramento ao coordenador na elaboração do edital, na elaboração do termo de referência, na elaboração propriamente dita do processo de seleção. Então, a gente vai indicar isso. Vai ser a seleção A, né? A formação que vai ser exigida, a função, qual vai ser a carga horária desse aluno para o devido projeto e a forma de remuneração, da mesma forma que os servidores. Qual é a forma, se é bolsa, o valor, qual é a referência e também está alocando ele vamos dizer assim, na estrutura analítica do projeto, né? Nas metas. Onde aquele aluno ele vai participar? Vai participar de todo o processo, coloca todas as metas. Outra coisa interessante de colocar, que consta no rodapé,
né, de orientação, são os critérios de seleção do estudante, né? Então, assim, o que é que vai ser levado em consideração na seleção? Ou não havendo seleção, se tem um perfil já desejado, o coordenador vai justificar. Então, eu preciso daquele assim, naquele perfil e justifica o motivo. Então, tudo isso vai ser analisado, né, pelo NURI, e aí ele vai dar um parecer, se satisfaz ou se precisa ajustar ou melhorar alguma coisa, ou até fazer uma indicação de uma outra estratégia, né? Não, para esse perfil aí a gente não vai poder estar indicando. Então, realmente é indicado que se faça seleção. E aí a gente vai ajustando nessa construção. O outro item é os profissionais externos ao FRTE. Então, se vai estar previsto um plano de trabalho, profissionais envolvidos, profissionais que não seja da rural, né? Eles vão estar especificados aí, né? Da mesma forma, nome, CPF, a formação, a instituição com que ele tem o vínculo, a função dele no projeto, a carga horária, né? Que ele tem, o tipo de remuneração, se é bolsa, o valor dessa remuneração, e também estaremos alocando ele na distribuição da estrutura analítica do projeto. E aí tem alguns rodapés de orientação para preenchimento dessa parte da equipe, né? Que eu vou estar ressaltando aqui. Então, informar, como a gente já viu, o parâmetro utilizado para a definição das bolsas, né? Se vai ser através da resolução, do cálculo da resolução, se vai ser através de tabelas de órgãos, né, de fomento, né, que a maioria dos projetos que a gente recebe dessa forma, se é através de uma determinação, de um edital de chamamento que o projeto, vamos dizer assim, foi captado através daquele edital. Tudo isso a gente indica, o coordenador indica aí, para facilitar a compreensão e análise do projeto. Apresentar o processo de seleção, né, de edital e concessão de bolsas para alunos, inclusive o resultado justificativo. Então, foi aquilo que eu falei anteriormente. Se vai haver seleção, qual vai ser o perfil, se vai ser uma justificativa, o coordenador justificativa. Então, assim, na verdade, o plano de trabalho é uma ferramenta de comunicação do que o coordenador ele está pretendendo executar com quem está analisando, de verificar se aquilo é possível ou não. O pagamento de bolsas a membros externos ao FRPE deverá ser realizado diretamente pelo partícipe financiador. Então, não se pode pagar bolsa, né, para os profissionais externos à rural. Então, se vai haver alguma forma disso, a relação vai ser financiador e, no caso, o bolsista. E, por fim, para fechar essa parte de identificação da equipe, a contratação de profissionais. Né? Então, esse projeto vai estar previsto. Eu sei que vou precisar de um profissional em tal meta, né? Eu não vou alocar ele agora, eu não tenho essa pessoa, eu não vou selecionar agora. Então, a gente coloca quais atividades do projeto que vai precisar inserir, né, esse profissional, vai colocar a quantidade de profissionais, se é mais de um profissional, vai colocar a função para que ele vai ser contratado, né, a categoria da relação, né, da contratação, se vai ser uma prestação de serviço, um RPA, se vai ser uma contratação CLT, ou se vai ser um MEI, né? Tudo isso também vai ser provisionado na seleção, né? No edital, no termo de referência e na seleção dos profissionais, carga horária dedicada ao projeto, né? Semanal, e a forma da remuneração, né? A duração de meses, se vai ser em horas, né? E alocar esses profissionais também na estrutura analítica do projeto. E também esse é o item 8, que a gente já comentou, né, anteriormente, é justamente a elaboração do plano de aplicação detalhado. Então, aqui é onde a gente consegue ter toda a visão do projeto, né? Então, essa aí é a estrutura da planilha que eu estou apresentando. No próximo slide, eu coloquei até um link para a gente já ver uma planilha preenchida, para facilitar até o entendimento. Mas o plano de aplicação, ele refere-se à previsão de despesas necessárias para a execução do projeto. Então, foram pensados, planejados as metas, foram planejadas as etapas para se alcançar aquelas metas, e aí eu preciso saber quais são os insumos, né, as despesas necessárias para alcançar as metas. E aí elas vão ser descritas aqui. Então, a estrutura é uma estrutura também simples, onde vai ter meta, né, vai ter as etapas, se aquela meta vai ter uma etapa, vai ser etapa única, ou se vai ter mais de uma etapa. Isso vai ser definido lá atrás, na estrutura analítica do projeto. E a gente vai fazer a alocação dos recursos nessa planilha aqui. O início e término da atividade, que isso também já está definido naquele quadro anterior das metas, só vai ser transferido para esse quadro a unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total.
né? Então, a gente consegue ter a dimensão do projeto como um todo através desse plano de aplicação. Só a título de realmente de citar, né? As principais despesas de um projeto, ele inclui pessoal científico, pessoal técnico, pessoal administrativo, material de consumo, equipamentos e material permanente, serviço de terceiros, passagem de deslocamento e despesas gerenciais do projeto. Então, basicamente, hoje os projetos que são estruturados, que chegam na fundação, ele tem esse perfil aí, né? Então, eu fiz uma ressalva apenas para essas despesas gerenciais do projeto, que foram já tratadas, né, na apresentação de Dalton, e coloquei justamente o link com a 88. Então, a previsão da recompensa ao FRPE deve estar prevista nos planos de trabalhos, né, pela retribuição quanto ao uso da imagem, da marca e dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos e intelectuais, né, previsto no artigo 18 da resolução, assim como tem a previsão das despesas operacionais e administrativas, né, a famosa DOA, dos projetos com gerenciamento administrativo e financeiro pela Fundação de Apoio. Então, como já foi também tratado aqui, poderão incidir até 15% sobre o valor da receita bruta do projeto acrescido no plano de aplicação do projeto. Isso aí é o artigo 23 da resolução. Hoje é o que a gente falou, esse é um percentual que está lá de limite, né? Geralmente, hoje a gente trabalha com um valor médio de 10%, né, da taxa da fundação. Agora, tudo isso como já foi colocado aqui, negociado, né? A gente avalia a dimensão do projeto, avalia uma série de coisas que pode ser tratada diretamente com a secretaria, né? E aí a gente vai fazendo essas adequações no planejamento do projeto. Um outro item é justamente o plano de aplicação consolidado, que nada mais é do resumo do plano de aplicação detalhado. Então, aqui a gente vai ter a classificação das despesas que foram elencadas. Então, vai ter bolsas, vão ter o total de diárias, o total de passagens, o total de material de consumo, de equipamentos, a recompensa da UFRPE, as despesas da FADURP, e outro que vinha a surgir. Na verdade, esse é um quadro mais de sistematização, até para facilitar no gerenciamento do projeto, do gestor, na inserção do projeto no sistema de gerenciamento de projeto da gente, no SAGE, que é feita essa distribuição, né, por rubricas. Então, é só mais para facilitar, mas também que não tem uma dificuldade de preenchimento, uma vez que a gente já fez todo o detalhamento e previsão no plano de aplicação detalhado. E, por fim, fechando a estrutura do projeto, vai ter um item de aprovação, que vai estar lá todos os representantes, né, a ciência de todos os representantes, dos partícipes envolvidos na parceria, né, que aí, após toda a aprovação, né, todo o trâmite entre FADURP e universidade, concluindo e aprovando, eles são direcionados para assinatura. Então, a universidade assina, a FADURP assina, o coordenador, logicamente, como primeiro partícipe, ele assina, né, dando ciência, e é encaminhado, logicamente, quando envolve um terceiro partícipe, para que ele tenha ciência do plano de trabalho, do que está sendo previsto, do que está sendo acordado, para que assine também. Então, aqui eu botei um link de um modelo de plano de aplicação preenchido, por sinal do mesmo projeto que eu exemplifiquei as metas. Vocês conseguem ver aí, me dá um feedback. Bruno? Sim, estamos vendo sim, querido. Estamos vendo sim. Pronto. Só para ficar no mesmo tempo. Então, assim, aqui, basicamente, aquela mesma estrutura de planilha que vocês estão vendo, né? Onde aqui vai ter toda a estrutura analítica do projeto, né? Dividida em metas. Então, o plano de aplicação vai estar dividido em metas. Meta 1, né? A meta 1, neste caso, tem 2 etapas, né? Etapa 1.1 e a etapa 1.2, né? Só para vocês entenderem. Tem a totalização por etapa, então a gente consegue enxergar aqui que a meta 1 tem 2 etapas e consegue também enxergar no final da planilha que a meta 1 ela tem um custo de R$ 30.863,83. E os custos individuais, vamos dizer assim, por etapa. A distribuição, justamente aqui, é onde vai estar planejado tudo que foi pensado de recurso para se executar aquela articulação, vamos dizer, aquela etapa.
Então, aqui na etapa de articulação com as instituições parceiras, seleção e contratação de pessoal e aquisição de materiais e equipamentos, o coordenador fez a previsão de camisa, de bens e serviços, né? Confecção de camisas de algodão com a logomarca do projeto. Então, é colocado tipo de despesa, a unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total. E assim ele fez o dimensionamento de todos os outros recursos necessários para a execução daquela etapa. Caneta, cartolina, lápis, papel, com as especificações, né, mínimas desejadas pelo coordenador e para a execução do projeto, copo, pilha para microfone, como vocês podem ver aqui, né, uma série de insumos necessários para a execução. Essa planilha específica, como foi através de uma participação do edital, ele ainda exigia que a gente justificasse cada item solicitado, né, do financiamento. Então, em alguns casos, o financiador exige isso também. Então, a gente coloca lá para que está sendo solicitado cada item desse, justificando, o coordenador justifica e coloca referência de valores. Basicamente é isso. Então, assim, só para vocês terem uma noção, né, a gente vai ter a distribuição de todo o projeto. Então, quem está pegando a planilha, né, o plano consolidado, vai saber que aquele projeto tem 5 metas, né? Cada meta com tais etapas, o valor de cada meta, né? Os itens de despesas previsionados, os valores de remuneração. Então, aqui, por exemplo, se eu na etapa 3, na meta 3, né, eu aloquei o coordenador. Na verdade, o coordenador deve estar alocado em todas as metas, se ele participou de todas as metas. Então, eu coloquei aqui, né, nesse caso, o coordenador geral, a contratação, o tipo de contratação dele, a gente fez a identificação do coordenador aqui, fez a previsão de horas, o valor, né, da hora do coordenador e o valor dele para aquela etapa específica. E assim a gente vai fazendo toda a distribuição. Faz a previsão de encargos, né, faz a previsão e distribuição das despesas operacionais, quando é possível. Também a gente faz quando é permitido, né, porque em algumas parcerias não é permitida, a questão de despesas bancárias. Então, quando é permitido, a gente tem que inserir no projeto, na construção, no planejamento, lá no começo, a previsão de despesa bancária, né? Que isso não estava, assim, no primeiro momento, dentro do valor da despesa operacional da FADURP. Então, a gente coloca esse item também, né? A gente dá a memória de cálculo que a gente, né, utiliza para chegar num valor, vamos dizer assim, estimado, para que não haja prejuízo para ambas as partes. E a gente coloca isso também no plano de trabalho. Então, só para vocês entenderem, né, no final vai estar aqui, né, todo o projeto detalhado, com suas metas, com suas etapas, com seus insumos orçamentários distribuídos e totalizando, né? O valor desse projeto era de R$200 mil, né? Nesse caso específico, teve um valor de contrapartida, e aí ela foi incluída aqui. Então, o projeto está totalizando R$220.880. Então, nada mais o plano de trabalho justamente o detalhamento de toda a parte, vamos dizer assim, física, né? Todo o cronograma físico e financeiro concentrado num único documento. Então, isso aqui a gente fala que é uma ferramenta valiosa para quem está fazendo a gestão. Então, isso facilita. Quando a gente constrói um plano de aplicação bem feito, lá no início, planejado, fazendo todas as previsões, a possibilidade, o risco de você, lá na frente, né, identificar um erro é muito menor. A gente sabe, logicamente, que projeto é estático, nada vamos dizer assim, engessado, as coisas alteram, os valores, né, de mercado alteram e, às vezes, precisa-se de fazer ajustes. Mas, quando a gente tem um documento desse bem construído, com certeza, os erros, vamos dizer assim, né, os riscos, eles são minimizados. Então, só para acho que eu vou voltar aqui para a apresentação, eu só quis fazer esse link para vocês terem noção de como fica o preenchimento de um plano de aplicação, né, completo. E aí eu estou finalizando aqui a minha apresentação, né, deixando a gerência de projetos à disposição, né, de coordenadora. A gente já, como já foi colocado, a gente já faz isso, então a gente já está no dia a dia tentando orientar e ajudar da melhor forma possível essa relação. E a partir de hoje a gente tem um canal, vamos dizer assim, oficial, né? Então a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho já nesse novo formato, né, que é uma forma que eu entendo assim de organizar os processos para que realmente torne um atendimento mais eficiente, como todos já colocaram aqui.
Né? Então, eu agradeço a atenção de todos e coloco a gerência de projetos à disposição.